Aleluia. É gostoso assim, né? Quando Deus confirma, quando Deus, desde o início, já vai confirmando e vai selando aquilo que vai ser ministrado. Porque a gente busca direção nele, né? A gente busca resposta nele. E, inclusive, esse era um dos textos que eu ia comentar. Não vou mais, não vai precisar. Deuteronômio 28. Então, a gente glorifica a Deus porque é Ele que comanda a casa, graças a Deus. Ele está no controle. Abra sua Bíblia aí no livro de Tiago, capítulo 1. Conforme a gente for lendo, você vai ver que Deus, Ele vai confirmar tudo aquilo que o pastor falou na introdução. Glória a Jesus. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele, segundo a sua vontade, nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para o quê? Tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e excesso de malícia, recebei com mansidão a palavra que vos é enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, já dá para você entender o que Deus está querendo falar para nós nesses dias, né? E não é de hoje, não é nesse domingo. Eu já venho falando há alguns dias sobre a preocupação dele com a sua igreja, com o crescimento, com o amadurecimento da sua igreja. E Tiago está tratando de um assunto aqui que eu creio que no contexto dele já acontecia isso. Ele via muitas pessoas que estavam ouvindo, que conhecia as leis, que tinham ouvido muito, mas que talvez não estavam deixando aflorar nas suas vidas esse conhecimento. O livro de João, capítulo 8, verso 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas libertará do quê? Quem é professor aqui sabe, o conhecimento livra do quê? Tira o quê? A ignorância. Então, quando chega o conhecimento até nós passamos de ignorantes, nós deixamos de ser ignorantes, porque agora nós recebemos conhecimento, e passamos a ser responsáveis pelos nossos atos. Porque a palavra do Senhor fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então a palavra vem, faz o trabalho que ela tem que fazer, nos livra da nossa ignorância. Lembra aqui o Fabinho ministrando louvor? Eu não quero mais ser o mesmo. O problema, na verdade, não é Deus falar, e o problema também não está no ouvir. O problema é que no texto está em praticar aquilo que se ouve. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Aquela turma que gosta de anotar aí, pessoal da mídia, se quiser cravar essa frase aqui, que eu senti muito forte, o primeiro ponto que eu queria falar nessa noite. Quando eu adquiro conhecimento, eu deixo de ser ignorante e passo a ser responsável pelos meus atos.
Porque senão não tem como Deus julgar. Ele não vai te julgar por algo que você não sabe. Primeiro ele traz o conhecimento. Agora é com você. Está entendendo o que Deus está falando? Meu pai outro dia chegou em casa e falou assim: eu fui brigar lá no... acho que é o Detran que aplica a multa, é isso? Ele falou para mim: eu fui brigar lá. Eu fui brigar porque chegou uma multa lá. E ele falou do jeitão dele. Eu jurava que não era minha. E cheguei lá gritando com todo mundo lá. Aí pegaram, mostraram a foto. Calma, eu nem falei. Meu pai com o bração para fora, falando no celular e dirigindo. E ali ele ficou sem argumento. Ele falou para mim, falou assim, eu dei risada, eu falei, é eu mesmo. Mas por que ele foi confrontado? Porque ele deixou de ser ignorante. Quando ele foi lá tirar a habilitação, ele era ignorante com as leis. Cada um aqui que tirou a habilitação era ignorante. E aí você passa a ser responsável pelos seus atos no trânsito. E aí é o sinalzinho amarelo, é o celularzinho, e aquele jeitinho brasileiro. E a hora que vem a multa, todo mundo fica bravo. Então, esse é o trabalho da palavra. Nos tirar da ignorância. Nós passamos de ignorantes a responsáveis pelos nossos atos, após Deus se revelar a nós. Foi lido aqui nessa manhã na escola bíblica, que nada vai ficar oculto diante de Deus. Tudo vai ser revelado. Tudo vai ser revelado. Fala para o seu irmão do lado, tudo vai ser revelado. Nada vai ficar em oculto. Tanto as boas obras, quanto as más. É por isso que o conhecimento tem que chegar até você. Porque a gente lê, a gente fala, conhecereis a verdade e a verdade me libertará. Mas a mesma palavra que salva, ela condena. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deus está extremamente com a sua igreja, porque Ele está vendo uma igreja empazinada de palavra. Uma igreja completamente, e a gente vai ler logo mais o que Deus quer falar conosco. E eu confesso com vocês que durante alguns dias, toda vez que eu parava para meditar nessa palavra, eu era tomado de uma tristeza muito grande. Mas eu percebi que não era uma tristeza humana. Não era algo normal, o que eu estava sentindo. E aí eu ocupava a minha mente, fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali. E a hora que eu voltava a meditar nessa palavra que Deus já estava ministrando no meu coração há alguns dias, eu voltava a sentir uma tristeza muito grande. E aí chegou a conferência. Deus traz alguém de outro estado. Quando vem a palavra conferência, você já aumenta a tua expectativa, você já se prepara. Você fala, uau, vai vir uma palavra que eu nunca ouvi. Vai vir algo, uma chave poderosa vai ser virada da minha vida. Algo extraordinário. E você, não vamos ser hipócrita. É quase que natural isso. Você se prepara, você aumenta a tua expectativa. Você fala, meu Deus, é hoje, é esse fim de semana que eu vou ouvir algo que eu nunca ouvi. E aí Deus tira alguém de outro estado, de 1,5 m, igual ele falou, né, pintorzinho de rodapé, com mais de 35 anos de ministério para falar aquilo que Deus está falando aqui. Para falar, nós precisamos amadurecer. Então o Senhor está nos confrontando esses dias. Porque palavra não tem faltado. Palavra não tem faltado. Alimento não tem faltado. Não é o problema Deus falar, Deus está falando. E Deus ainda ele faz umas coisas assim, não tem nem disfarce. O pastor poderia fazer a introdução aqui de várias maneiras. Olha o que... Não combinei nada com ele, eu fiquei até com medo. Eu falei, será que ele esqueceu que eu vou pregar? Eu fiquei de canto ali, não sei quem percebeu. Eu saí meio de fininho, falei, vou ficar ali. Se ele começar a pregar, eu já... Ninguém
Vê a minha vergonha. O Senhor não está nem disfarçando, queridos, que Ele está preocupado, extremamente preocupado com a sua igreja. E eu entendi de Deus que a tristeza que eu estava sentindo com relação a essa palavra era o Espírito Santo me fazendo sentir um pouco da dor dele. Com relação à sua igreja, com relação a nós. Porque nós estamos ouvindo. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, este tal é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque ele se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era o seu próprio aspecto. Você consegue entender isso, querido? Conhecimento está fácil para adquirir. Minha irmã ainda de manhã falou comigo: Júlio, você sabe onde eu encontro aquelas bíblias de letra gigante? Não, é gigante. Aí eu lembrei que o meu cunhado, ele tinha um aplicativo e ele aumentava a letra da Bíblia no notebook. Meu cunhado é o pastor missionário Marco, e ele prega com o notebook assim, e ele pega a lupa, porque ele enxergava 40% de um olho, e aí ele sofreu um acidente e perdeu a outra visão. Então ele prega assim, ó, com uma lupa. E ele prega a palavra para todo lado. Tem Bíblia de todo jeito. Eu falei, procura o pastor Marcos. Tem Bíblia de todo jeito lá. Se ele não tiver, você vai achar na internet. Irmãos, tem Bíblia, tem conhecimento disponível. Mas o problema não é o conhecimento. O problema, a preocupação aqui do texto, é a questão de conhecer, mas não praticar. Quando eu adquiro conhecimento, de novo a frase que eu falei, primeiro ponto aqui. Quando eu adquiro conhecimento, eu deixo de ser ignorante e passo a ser responsável pelos meus atos. Segundo ponto. Só tem dois destinos para quem não pratica a palavra que ouve. Duas condições. E uma a gente encontra lá no livro de 1 Samuel, sacerdote Eli. Quem já ouviu a história de Eli? Quem lembra como Eli morreu? Eli era alguém que tinha muita experiência, muito conhecimento. Mas o texto diz que as suas práticas já não... estava ferindo a santidade de Deus. Sabe como Eli morreu? Ele morreu, desculpa o termo, obeso, gordo, inchado, cego. Quanto mais a gente vai envelhecendo, tem gente que fica careca rápido, né? Eu tenho certeza que ele também estava calvo, caminhando para a calvície. Ele só tinha audição física, porque a espiritual também já tinha ido. Lembra quando Deus chama Samuel e ele não ouve? Esse é um dos destinos de quem ouve a palavra e não pratica. Esse é um fim provável. Termina os seus dias inchado. E é exatamente isso que o Espírito Santo de Deus está querendo ministrar no nosso coração. Tudo se torna um peso. O texto diz obeso, algumas versões gordo. E é esse inchaço espiritual que traz peso para a vida de muita gente quando a gente não pratica aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente ouve da parte do Senhor. Deus está nos chamando para a gente passar de meros ouvintes, para nós passarmos de meros ouvintes da palavra, né, os famosos religiosos. Abule essa palavra da sua vida, você não é religioso. Está repreendido em nome de Jesus, esse espírito de religiosidade. Eu vou nos cultos, eu congrego lá. Todo domingo eu estou lá. Esse espírito que vem desde lá atrás, né, do catolicismo. Mais de 90% dos crentes são convertidos do catolicismo. E lá era uma bandeira que se levantava. Eu fui católico.
Todo domingo é dia de missa. Eu falho, eu posso fazer o que for, mas domingo eu estou lá. Irmão, Deus está te chamando para um compromisso verdadeiro com Ele. É todo dia. É todo dia. É todo dia. O Senhor está te chamando para um relacionamento verdadeiro com Ele. A Kezinha chegou hoje lá do retiro, ela olhou para mim. Ela falou assim: papai, eu estava com muita saudade. Porque eu fui lá na sexta-noite, ministrei, fiquei lá um tempo. E aí eu tirei um tempo para a palavra, um tempo para o Senhor. E eu falei: filha, você sabia que Deus também sente saudade de nós? Do mesmo jeitinho que você falou para mim, o Espírito Santo fala para nós, Ele sente saudade de nós. De um relacionamento verdadeiro. E isso é muito mais do que você apenas conhecer a palavra, muito mais do que nós apenas ouvirmos a palavra. É nós sermos verdadeiramente amigos do Senhor. O final de Eli foi triste, querido. Esse é um fim muito provável. Obesidade espiritual, pessoas que só ouvem a palavra, mas não colocam em prática. Cegueira espiritual, ele terminou seus dias cego, não consegue discernir mais nada espiritualmente. Está tudo de perna para o ar, não consegue entender nada mais espiritualmente. Dentro da sua casa, na sua empresa, no seu ministério. Vive no natural, porque se tornou um cego espiritual. Porque apenas recebe da palavra, apenas ouve, apenas lê. Deus está nos chamando para um amadurecimento, para um relacionamento verdadeiro com Ele. Queira Deus que você sinta um pouquinho do que eu senti, para que você sinta aquilo que o Espírito Santo tem sentido nesses dias. E a outra condição, a gente encontra lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu quero ler. Dois destinos prováveis. Poderia falar do que a Denise falou nessa manhã, né? A estátua de sal, a mulher de Ló. Mas fica para uma próxima oportunidade. Então, segundo ponto, você que está anotando aí. Um destino provável para quem não pratica a palavra, não coloca em prática aquilo que aprende do Senhor, aquilo que recebe do Senhor. É terminar inchado, terminar gordo, pesado diante de Deus. Lembra quando Deus aparece a mão? Lembra quando aparece a mão? Escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. Aí Deus revela para Daniel. E ele vai lá e fala assim: a revelação disso aqui é pesado, foste na balança. Oi? E achado em falta. É o fim de quem só ouve e não consegue praticar. Se torna um peso para Deus. E assim foi a morte de Eli. Você imagina um sacerdote morrer desse jeito. Gordo, cego, calvo e surdo. E o segundo destino provável está aqui em Ezequiel 37. Vou ler com vocês. Vamos ler até o 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio do quê? De um vale estava cheio de ossos. Põe a versão que fala vale de ossos secos, por gentileza. Vê se tem a versão que fala. Volta no versículo 1. Troca a versão aí. Coloca que tem vale de ossos secos. Aí. Opa.
Volta no verso primeiro, por favor. A mão do Senhor veio sobre mim, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. E Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então Ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele, porei o Espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Este é outro destino provável, porque o contexto era esse. O povo de Israel é o povo que mais ouvia a voz de Deus. É o povo que mais conhecia, que mais sabia de Deus, que mais tinha intimidade de todos os povos da terra. Era o povo de Israel. Mas se você correr pelo Velho Testamento, até chegar na crucificação, e um pouco depois também, e até hoje, é o povo que mais dá trabalho para Deus, é aqueles que conhecem. Porque quem conhece não é mais ignorante. E esse era o contexto que Deus estava mostrando para o profeta Ezequiel. O meu povo se encontra assim, como um vale de ossos secos. Você imagina a dor do coração de Deus. É por isso que eu disse que eu creio que o Espírito Santo me fez sentir um pouco da dor. O meu povo se encontra assim, como um vale de ossos secos. Este é um destino provável para todo aquele que ouve, mas não dá ouvidos, não pratica aquilo que Deus está pedindo. Porque, uma vez ignorante, agora responsável. Então, quando eu ouço a voz do Senhor e eu não pratico, eu sou responsável pelas consequências. E é por isso que muitos têm sentido sequidão nas suas casas, muitos têm sentido sequidão, igrejas inteiras se tornando como vales de ossos secos. Mas Deus pede: profetiza, porque eu vou colocar nervo, eu vou colocar carne, músculo, eu vou cobrir com uma proteção e vou soprar do meu espírito, para que aquilo que está seco, e eu profetizo, aquilo que está seco na sua vida, se você se sente seco, se você tem sentido seus dias de sequidão, se você tem sentido como um vale de ossos secos, nada que você faz você sente Deus. Deus está falando: eu vou soprar. Eu vou soprar. Se você ouvir a minha voz e você começar a colocar em prática, eu vou soprar. Eu vou colocar nervo, eu vou colocar tendão. Fala de movimento. E o texto continua, nós vamos ler. E ele fala assim que ele ouve um grande barulho, um grande ruído, um rebuliço. É isso que Deus tem. Um rebuliço, um chacoalhão para aquele que pratica a palavra do Senhor. Vamos continuar lendo o texto. Profetizei como me foi ordenado. Nos anos 90 a gente cantava muito uma canção que fala assim: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição, lembra, Vagnão? Te alcançará. Sei que Deus tem para ti um manancial. Deus tem um manancial para você. Deus não tem ossos, Deus não tem vale de ossos secos. Nós precisamos voltar a praticar, nós precisamos voltar a profetizar, querido. E o Senhor está falando que Ele fez conforme foi ordenado. Ele fez conforme o Senhor ordenou. Esse é o problema. O Senhor fala, o Senhor fala, o Senhor fala, e nós não nos movemos. O Senhor fala, o Senhor fala, o Senhor fala, o Senhor fala, e continua falando, e vai continuar falando depois dessa noite, e nós não nos movemos.
Como o pastor disse, nós selecionamos os dias que nós vamos à igreja. Nós não nos importamos em manter a chama acesa na segunda-feira, na terça-feira. Na quarta tem culto. É um dia de decidir qual é a minha prioridade. Quinta, sexta, chama acesa. Sábado, chama acesa. Domingo de manhã, eu tenho que decidir. Manter a chama acesa ou ficar na minha cama. Profetizei como me foi ordenado. Você já não é mais ignorante. Você não pode mais culpar a Deus. Eu não posso mais culpar a Deus. Porque eu passei dessa fase de ignorância. Agora eu sou responsável pelas consequências. É disso que Deus está falando. Mas Deus não quer que você seja mais um vale de ossos secos. Que eu me sinta como um vale de ossos secos. Enquanto profetizava, houve o quê? Um grande ruído, um barulho de estalo. E os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram. A carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao espírito, ó filho do homem, profetiza e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, ó espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército muito grande. E o mais interessante, enquanto eu meditava nesse texto, é que não está falando de nascimento aqui, está falando de ressurreição. Porque se era ossada, quer dizer que algo morreu. É disso que Deus está falando. O que nós cantamos aqui? Está falando o texto de ressurreição. Porque se tinha uma grande ossada, quer dizer que algo estava vivo antes. E é isso que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Vai haver ressurreição. Vai haver ressurreição. Vai haver ressurreição. Vai haver ressurreição em nome de Jesus. Profetiza, profetiza, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre o teu casamento, profetiza sobre o teu ministério, porque vai haver ressurreição. Então, aonde eu vi a ossada, agora há um grande exército de pé. Um exército muito forte e com o Espírito. Profetiza o Espírito Santo sobre a tua casa, querido. Profetiza, profetiza, profetiza. Deus tem tanta saudade de você. O Espírito Santo tem tanta saudade. Dez capítulos à frente, Deus leva o profeta diante de um rio. E ali ele faz o profeta andar algumas medidas para dentro do rio. Quem lembra desse texto? E a primeira medida fala de tornozelo. Quem lembra? A segunda fala de joelhos. O mesmo profeta. Depois fala de lombos. Depois fala de nado, de mergulho. Alguns meses atrás, um bom tempo atrás, eu ministrei numa quarta-feira aqui. E eu fiz uma relação que cada nível significava um estágio nosso da fé, né? Ele levou o profeta diante do rio, e o primeiro estágio era do tornozelo, né? Quando você chega na igreja, tá entendendo? Chegou na igreja, tudo novo, legal, é o nível do tornozelo. E aí você vai aprofundando, ele vai levando o profeta para dentro do rio. E aí o nível do batismo nas águas. E aí tem o nível mais profundo, que você busca o batismo com o Espírito Santo. Tem o nível que você
tem tanta intimidade que você está mergulhando. E você começa a sentir o que Deus está sentindo. E você começa a ouvir claramente o que Deus está falando. O texto que fala dos rios, do rio, ele tem muita revelação. Mas nessa noite, nesse texto, eu quero resumir para falar com você que Deus quer um momento de intimidade com você. Deus quer aumentar o nível da tua intimidade com você. Não, você não entendeu. Deus, o Espírito Santo, está dizendo nessa noite. Ele quer aumentar o nível de intimidade com você. E se o nível de intimidade aumentar, automaticamente as experiências vão aumentar. Eu acho que você ainda não está entendendo. Muitas vezes você tem pouquíssimas experiências com Deus, porque tem pouquíssima intimidade. E Deus está dizendo: vem para dentro do rio, eu quero te dar experiências que você nunca teve na minha presença. Deus está querendo que você suba de nível na presença dEle. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, aliás. Segundo ponto é o que eu falei, é o estágio de quem não ouve a palavra, né? É o estágio de Eli e do vale de ossos secos. Terceiro ponto nessa noite, que Deus está sedento em ti dar experiências novas. Mas para isso nós temos que passar a praticar. Para cada renúncia que você fizer, para cada sacrifício que você fizer, tem uma experiência te esperando, sabia? Eu me lembro de uma fase que eu estava buscando muito o Espírito Santo. Quando eu comecei a entender a importância que o Espírito Santo tem na nossa vida, para a nossa caminhada, eu comecei a buscar assim, de uma maneira absurda. E eu lembro que a gente fazia madrugada com Cristo, e era da meia-noite às 6 da manhã. A gente passava na presença do Senhor. E ali você estava livre, você ajoelhava, quem estava muito cansado cochilava, depois acordava e continuava orando, e ali você batalhava, a madrugada inteira. E era toda sexta. E tinha dia que você estava arrebentado. Lembra, Andréia? E aí, você ia para o sacrifício. Fala, não, estamos juntos, vamos embora. Vamos sacrificar. Da meia-noite às 6 orando. Foram muitas experiências. Mas chegou um dia, ia ter uma conferência sobre o Espírito Santo, acho que em Tanabi ou em Catanduva, alguma coisa assim. E nós pegou uns 3, 4 irmãos, e a gente foi para lá. Foi poderoso, e era numa sexta-feira. E a gente foi para lá e a gente viu uma manifestação do Senhor, foi maravilhoso. A gente foi cheio da glória de Deus e etc. E depois a gente veio para cá para vir para a madrugada com Cristo, que era da meia-noite às 6. Então a gente saiu daqui umas 6 horas da tarde, 7 horas, chegamos lá, depois a gente voltou para cá de viagem para ficar na madrugada com Cristo. E a gente achou o quê? Falou, uau, vai fluir, vai ser daquele jeito, né? Pensa num céu fechado, num céu de bronze. Mas não é possível, cara, a gente orando ali, aquele clima pesado, aquele céu fechado. Eu falei, meu Deus, está estranho. A gente estava na conferência do Espírito Santo, viu um monte de gente ser batizada, a gente também entrou no rio, e agora a gente vem para a madrugada com Cristo, esse céu de bronze, esse céu fechado, está acontecendo. A gente continuou clamando. E era mais ou menos umas 2:30 da manhã, 3:30 da manhã. Como diz o Cabelo, fala isso, o pastor também. Se você quiser acreditar, você acredita. Não quiser acreditar, eu sei que Deus quer fazer isso com cada um. O céu estava de bronze, o céu estava fechado, um peso de oração muito grande. E a gente ali, sacrificando, batalhando, orando, adorando. Deu umas 3 da manhã, a gente sentiu o clima mudar, como se uma bomba explodisse.
no ambiente. E a gente, como se a gente pudesse ver, a gente, como se fosse uma comitiva de anjos chegando, e como se a gente pudesse ouvir espadas, como se houvesse uma batalha espiritual no ambiente. Diante de Deus. Uma experiência extraordinária. E ninguém falou com o outro. Todo mundo sentindo, olhando para o mesmo lado, como se fosse na nossa frente a batalha espiritual. A gente ouvindo o barulho das espadas. Falei, uau, vocês ouviram isso? Vocês ouviram? E uma grande nuvem de glória, depois dessa batalha, desceu sobre aquele lugar. E a gente não parava de chorar. A gente não parava de sorrir. Para cada sacrifício, renúncia que você decidir tomar e fazer para conhecer mais de Deus, há uma grande experiência te esperando. Há uma grande experiência. É por isso que Deus fala, vem mais para o rio, vai entrando, vai entrando. Não fica só no batismo nas águas, eu tenho mais. Ah, você exerce o ministério? Eu tenho mais, é mais profundo, é mais lá embaixo. O profeta fala que a medida era tão profunda que não conseguia mais caminhar, era só mergulhando. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede. Ele dá pão para o faminto, Ele dá água para o sedento. Deus está te chamando para um nível de intimidade que você nunca ousou, você nunca imaginou experimentar. Olha só a proposta de Deus. Ele quer Ele quer nos tirar de apenas ouvintes da palavra e quer nos tornar íntimos dele, amigos, participantes. Quer te fazer sentir o que ele está sentindo nesses dias. É o que eu sempre falo, eu costumo falar isso sempre. Acontece algumas coisas na tua casa, ninguém entende. Aí o Espírito Santo te revela. Alguma situação acontece na tua casa, na tua empresa, ninguém entende. Mas aí aquele que é íntimo de Deus, o Senhor ou fala em sonho, ou dá uma palavra, ou dá uma estratégia. Para cada sacrifício que você decidir fazer, tem uma experiência linda te esperando. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Ele quer andar juntinho da sua igreja. Intimidade. E Deus fala, né? Deus fala demais. Eu estava passeando com o meu cachorro, e essa é fresquinha. E aí, os mais próximos, eu sempre falo que dá uma pregação, o jeito que eu ensinei o meu cachorro a passear comigo na rua. Por quê? Ele era um cachorro revoltado, porque ele só ficava preso. E aí eu falei, cara, vamos ver se vai dar certo isso, eu vou ensinar ele. Tirei a coleira dele. Ele já mudou. Acabou, ele ficava só solto em casa. Aí o desafio agora era ele me seguir na rua. Ele não é cachorro bravo, não é pitbull, nada, tá? Então eu ando com ele sem coleira. E aí eu ensinei ele. Peguei a coleira, comecei a andar com ele, e aí ele ia demarcando o território. E andava um quarteirão, 2 quarteirões, sempre nos mesmos lugares. Voltava para casa. E isso eu fiz várias vezes. Chegou um dia que eu falei, eu vou tirar a coleira dele. Vamos ver. Tirei a coleira do Bob. E aí eu fui, com muito medo dele sumir. E aí eu fui pelo mesmo trajeto com ele, sem coleira. E aí ele ia na minha frente, parava e me olhava, para ver se eu estava perto. E ele não ia. E eu ia indo. E aí ele começou a me seguir, sem coleira. Começou a me seguir. E aonde eu fui, ele foi. E voltei para casa. Imagina como eu cheguei em casa a primeira vez. Por quê? Eu percebi que o Bob não precisava mais de coleira. Ele confiava em mim e eu podia confiar nele. Só que tem dias que eu falo, tá muito chato isso aqui. Deixa eu ir mais longe. Deus está falando. E eu começo
a pegar trajetos mais longos. E eu começo a ir mais longe com ele. Chega um ponto que é um lugar que ele nunca foi. E aí ele percebe. E nisso Deus falou comigo, essa semana. Ele percebe. E ele fala, poxa. Você viu? Ele fala, ó. Não, isso eu não ensinei ele. Nossa, meu Deus. Como que eu saio disso agora? Só falta ele falar. Quem tem cachorro sabe. Tem coisa que seu cachorro... agora vocês entenderam, né? Teu cachorro fala com você no olhar dele. Vocês sabem disso, né? E aí, irmãos, ele não falou. Ele pegou, assim... Pô, eu estou num lugar que eu nunca vim. E eu percebo que ele começa a querer ficar ansioso. É um lugar novo. Está demarcado por outros cachorros ali. Cachorro sabe como fica, né? Só que aí ele pega e ele olha para mim. A hora que ele olha para mim, tipo assim, eu estou perto de quem cuida de mim. Então ele descansa. Então, esse limite que foi rompido, foi rompido por alguém que cuida dele. E nisso Deus falou comigo. É um nível de intimidade que Ele quer conosco. É um nível de intimidade. Ele quer que você rompa. Que você rompa lugares que você nunca foi. Que você nunca alcançou em Deus. É isso, é esse nível de intimidade que o Senhor está falando. Você vai romper, você vai começar a acessar lugares em Deus que você nunca chegou. E aí quando chegar lá você vai falar, é tudo novo. Mas eu sei que foi o Senhor que me trouxe aqui. Por quê? Deus é um Deus de novidade de vida, querido. Chega de sequidão. Ele quer te levar para lugares maiores. Mas precisa haver posicionamento. Uma palavra que virou uma chave aqui na Igreja Plenitude, desde o SUF, quando o Mateus ministrou. Posicionamento. Posicionamento. Tem um vídeo de um cara na internet e todo mundo brinca com esse vídeo. Porque o cara não fala nada com nada e ao mesmo tempo ele fala tudo. Talvez alguém viu aqui, ele fala assim, eu tenho uma frase comigo, eu carrego para minha vida. Se nada mudar, nada muda. Se eu não fizer nada, tudo vai ficar do mesmo jeito. Ele fala isso e virou meme, porque ele não fala nada, mas fala tudo. E é exatamente isso, irmão. Se você não fizer nada, se eu não fizer nada para mudar, o resultado que você vai ter vai ser a mesma coisa. Então Deus está falando, eu quero romper os limites que você já chegou. Eu quero que você rompa, que você comece a sacrificar, renunciar o que você nunca pensou em renunciar, para estar mais perto de mim. Porque eu quero te levar para um lugar mais profundo. Quem lembra do texto, quando Jesus pega os discípulos, coloca no barco, e ele começa a levar para o meio do mar. E aí, no meio do mar, vou falar só aqui para vocês, coincidentemente, Jesus dorme e se levanta o quê? É coincidência, né? Bem na hora que Jesus dormiu, Jesus fez aqui, ó. Pode vir. E dorme. Ele leva os discípulos para o meio do mar para ensiná-los. Porque eles já conheciam, eles já ouviam. Eles estavam dia a dia com o Senhor. Mas agora chegou a hora da fé ser confrontada. O que aconteceu? Então há muitos momentos que o Senhor vai se calar. Vai se levantar uma grande tempestade na tua vida, na nossa vida. E o Senhor vai estar lá quietinho. Para confrontar a nossa fé. O nosso nível de intimidade com Ele. Então o texto fala que Deus coloca eles à prova. Jesus leva para o meio do mar, se deita, dorme, e imediatamente, olha que coincidência, tem a tempestade. E os discípulos ficam apavorados, vão lá, chamam Jesus, e Jesus fala o que para eles? Jesus fala basicamente o que Tiago falou aqui. Vocês são ouvintes da palavra,
mas não são praticantes. Mas Jesus é misericordioso, né? Ele estava ensinando, assim como Ele nos ensina nessa noite. Quem já ouviu falar de um homem chamado Cornélio? Centurião romano. Ele não era cristão. Ele não era crente. Mas a Bíblia fala que ele jejuava, e ele dava esmola, e ele era um homem temente a Deus. Ele não estava na igreja. Imagina aqueles irmãos que eram da igreja quando ficaram sabendo, quando ele contou. Ah, mas você não é crente? Você jejua, você ora, você é temente a Deus, você nem está no meio da gente. O nível de sacrifício dele foi tão grande que tocou o coração de Deus. E Deus dá a revelação para Pedro, tira Pedro lá de onde ele estava, leva até na casa de Cornélio, para Pedro batizar ele nas águas. Cara, ele não era batizado nem nas águas. E ele jejuava. Não estava na igreja, não era batizado nas águas, não era batizado no Espírito Santo. Mas jejuava, era temente a Deus e dava esmola. É claro que Deus não ia resistir. Deus tira Pedro lá de onde ele estava, vai lá na casa de Cornélio, porque ele está tocando o meu coração. E é essas pessoas que Deus está procurando. Esse nível de intimidade, esse nível de sacrifício. E aí Pedro vai lá, prega para ele batiza nas águas e é batizado com o Espírito Santo. Será que você consegue entender o que Deus está falando com você nessa noite? Feche seus olhos. O Espírito Santo faz toda a diferença, querido. O Espírito Santo faz toda a diferença. Nessa noite, eu queria muito fazer um apelo, mas eu não vou fazer. Porque nós precisamos aprender a caminhar com o Senhor. Nós precisamos a entender a profundidade do que Deus está falando, senão até os nossos apelos se tornam apenas rituais. Vira algo litúrgico. Eu vou no apelo e aí eu volto para a minha vida do mesmo jeito. E eu sou o mesmo. Eu vou no apelo, eu dou um passo de fé no calor da palavra e depois a minha vida, ela volta do mesmo jeito. Lembra, eu sou responsável. Eu não sou mais ignorante. Eu não vou fazer apelo, mas eu vou pedir para que você coloque a tua vida diante do Senhor, de tal maneira que haja um rebuliço, que você peça para o Espírito Santo fazer um rebuliço na sua vida. O que aconteceu no Vale de Ossos Secos? Pede para o Senhor: Senhor, muda o que tiver que mudar em mim, mas eu quero ser teu amigo íntimo. Eu quero experimentar coisas que eu nunca experimentei. Eu não quero mais me sentir um vale de ossos secos. Você fecha seus olhos, que você coloca a mão no seu coração diante dessa palavra. Que você não aceite ser mais o mesmo. Em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça aí. Fecha os seus olhos. Começa a falar com o Senhor. Peça para o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo. Cornélio tinha tudo para ser um cara extraordinário, mas ainda faltava o Espírito Santo. Talvez você é uma pessoa muito boa, talvez você é uma pessoa cheia de boas intenções, como Paulo escreve, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Talvez você, você tem as melhores intenções dentro da igreja, no teu ministério, mas muitas vezes você sente que falta algo para você.
E esse momento eu quero pedir para que você peça ao Espírito Santo sobre a tua vida. Ele faz toda a diferença. O Espírito Santo é a chave, querido, para você vencer, para você mudar a tua vida. Peça ao Espírito Santo, querido, peça ao Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Isso, querido, começa a falar com o Espírito Santo. Ele é a chave. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Toque em nós, Senhor. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude, diga isso pra ele. Sim, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Muda as coisas de lugar, Senhor. Ele te toca nessa hora. Seja cheio do Espírito Santo. Se coloque de pé, querido. Se coloque de pé. Pega na mão do seu irmão. Pega na mão do seu irmão aí do lado. Começa a clamar ao Senhor do lado do seu irmão. Deus está te chamando para um compromisso, querido. Para uma vida de sacrifício, de renúncia, de intimidade. Oh, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Sopra, Espírito Santo. Sopra sobre essa igreja, sobre essas vidas, Espírito Santo. Coloca de pé esse grande exército, ó Deus. Faça eles ver o que eles nunca viram. Façam eles sentir o que eles nunca sentiram. Toca, Espírito de Deus. Toca, Senhor. Toca, Espírito de Deus. Levanta aquele que está sentindo morto. Levanta aquele que está sentindo seco. O Senhor tem águas vivas. Águas vivas. Águas vivas. Entra nesse rio, querido. Entra nesse rio. Entra nesse rio. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar.
mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Cante isso, igreja, cante isso. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Dá um abraço bem apertado, mas aquele de estralar a coluna aí no seu irmão do lado aí, e fala: seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você recebeu a palavra, querido? Amém? Há uns 15 dias atrás, eu conversando até com o Júlio mesmo, o evangelista Júlio, só para vocês entenderem. A última vez que eu preguei aqui, sem ser na conferência, no domingo anterior, eu lembro que eu falei que eu não queria pregar. Naquele dia, mas ele ia ministrar o louvor. Mas eu falei com ele, está aqui, ele pode falar: não, pastor, o senhor não falou isso. Eu falei com ele: olha, a gente vai quebrar essa questão de só eu e o pastor Marcos pregar no domingo. Você lembra disso? Foi isso? Querido, é isso, tá? A hora que eu falei que o pastor Marcos não convida, pelo amor de Deus, vocês sabem que eu estou brincando. Mas a gente tem que mudar o cenário, que muitas vezes a pessoa acha que no domingo vai ser diferente. Não, querido, vai ser diferente no dia que você se mover diferente. No dia que eu me mover diferente, vai ser diferente. Agora, se eu continuar me movendo da mesma forma, eu não vou chegar num caminho diferente se eu usar. Sabe, o cachorro chegou num local novo, porque ele experimentou coisas novas. A gente tem que experimentar coisas novas, irmãos. Amém? Que você tenha uma semana maravilhosa, abençoada, que o céu se abra sobre a sua vida. Agora, cadê o Pedrão? Está lá em cima. Quando você quiser saber como que o cachorro fala, pergunta para o Pedro. Ele tem uma experiência de cachorro falar. Amém? Lá em Cosmorama, lá na padaria, só vou deixar mais fácil para você aqui. Ele foi falar: você quer ver como o cachorro sabe que o homem é bonito? Né? Aí o cachorro chegou perto dele e começou a latir. Né? Então ele sabe o que é cachorro falar. Depois você pergunta para ele que ele vai explicar para vocês. Amém? Você tem uma semana aí muito abençoada, tá? Que o Senhor realmente possa fazer com que essa palavra possa fazer diferença na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. É o que eu desejo para você. Uma semana de vitória para você, no nome de Jesus. Se você puder abençoar a pessoa que está do seu lado aí, libera uma palavra de vitória aí. E vai na paz do Senhor Jesus.